Queridos irmãos, hoje nós teremos a oportunidade de aprender mais um pouco com Jesus, da sua palavra, no Salmo de número 71. Aos pouquinhos nós estamos caminhando, né? Devagarzinho nós estamos concluindo agora, daqui a pouco já estaremos concluindo o segundo livro de Salmos, né? Então, nós já estamos no Salmo 71. E, se Deus assim permitir, ele é um salmo com bastante versículos, mas nós fizemos uma divisão dele em blocos, né, por causa dos assuntos. Então, eu creio que, se Deus assim permitir, nós estaremos concluindo ele hoje. Portanto, vou fazer a leitura do salmo completo, e assim nós vamos depois meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram o Salmo 71? Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentastes desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites da minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiquem longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu, que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizestes passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará
dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, o tema da mensagem dessa noite, do estudo da palavra do Senhor, é experiência de uma vida. Meus queridos irmãos, esse salmo, alguns dos estudiosos atribuem ele a Davi, mas nós não podemos afirmar que seja de Davi. Nas entrelinhas, quando nós vemos cada verso, a formação gramatical, nós podemos observar que aparenta ser Davi que esteja falando, né? Se nós olharmos e compararmos com os outros salmos, de Davi, leva a crer que seja de Davi, mas nós não podemos afirmar, mas tudo indica que seja mais um salmo de Davi. Mas eu não vou colocar aqui esse idoso como Davi. Nós vamos ver a história maravilhosa desse idoso, mas não sabemos ao certo se é realmente Davi. Mas o que nós podemos dizer ao estudar esse salmo é que notamos que este homem idoso havia passado por muitas experiências com Deus. Desde a sua meninice ele teve experiências com Deus. E ele cria que Deus já o conhecia lá no ventre da sua mãe. Coisa interessante. E durante as experiências da sua vida, em vez dele ficar frustrado com Deus, decepcionado, porque nós vamos ver que ele passou por muitas lutas, por muitas tribulações, mas em vez dele se decepcionar com Deus, ele se fortaleceu mais com Deus. Muitas pessoas, ao passar por uma experiência traumática de vida, acabam desacreditando em Deus. Acabam achando que Deus o abandonou, ou que Deus não existe. Porém, esse homem passou por diversas frustrações, diversos problemas, mas todos esses problemas fizeram ele se tornar mais dependente de Deus e se aproximar mais de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que no meio das lutas, das tribulações, nós possamos nos aproximar dele e glorificarmos o nome dele. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas nós não servimos a um Deus que quer apenas que o adoremos no momento que está tudo bem. A conta no banco está recheada, vamos para a igreja adorar a Deus. Não é só nesse momento. No momento em que você olhar para a conta e não tiver dinheiro também, que você possa vir adorá-lo. Não é vir só para pedir, mas é vir para adorá-lo, porque Ele sabe das suas circunstâncias, e Ele dará no tempo certo o socorro necessário. O socorro necessário. Hoje pela manhã, eu me lembrei da oração de Agur, enquanto eu orava, e fortaleci essa oração. Quantos se lembram da oração de Agur? Como que é? Senhor, me dê bastante riqueza. Nem muita riqueza, nem muita pobreza. Nem muita riqueza, Senhor, para que eu não venha me esquecer de Ti, e nem a pobreza, para que eu venha falar contra Ti, murmurar, reclamar. E aí hoje pela manhã eu refiz esta oração, porque ontem à noite, enquanto eu meditava nesse texto, eu tive que também... Eu estou falando para os irmãos porque não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Nós somos falhos, somos homens. E às vezes a gente quer cobrar de Deus alguma coisa. Na verdade, nós não temos condição de cobrar Deus em nada. Pelo contrário, Ele sim de cobrar de nós como filhos. Nós não podemos inverter esses valores. Nós somos filhos e ainda filhos adotivos. Apesar de Deus nunca querer se lembrar de nós como filhos adotivos. Ele não se lembra de nós como filhos adotivos, Ele se lembra de nós como filhos. Mas nós sabemos que somos adotivos pela sua misericórdia.
Então não podemos inverter os valores, né? De querer cobrar a Deus e achar que Deus tem que fazer alguma coisa. Não, nós que temos que fazer a nossa parte, né? E clamar pelo socorro, clamar pela misericórdia de Deus, e Ele atende no seu tempo, Ele nos socorre, porque Ele é Pai. Pai. E não vai achar que às vezes Ele vai te dar tudo que você pediu. Porque se Ele te der tudo que você pediu, a coisa não vai dar certo. Eu posso dizer para vocês, eu agradeço a Deus por algumas orações que Ele não respondeu. Muito mesmo. E se Ele tivesse respondido, tinha dado tudo errado. Mas Ele fez da maneira dele e tudo deu certo. Então, eu conheço algumas pessoas que passaram por alguns traumas, saíram da igreja, distanciaram de Deus e estão afastadas. Outras que até alegam que não, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não teria acontecido aquela fatalidade com ela. E abandonaram a igreja, abandonaram o Senhor, estão vivendo a sua sorte. Mas este homem, ele se fortaleceu no Senhor. As lutas que vieram foram imensas, os problemas, as aflições, mas a cada dia ele se apegava mais ao Senhor. Ele via que ele era mais dependente de Deus e se aproximava mais e mais de Deus. Que nós possamos tomar essa lição desse homem, que mesmo que venha todas as adversidades sobre nós, sobre a nossa vida, nós possamos nos aproximar mais e mais do Senhor. As nossas vidas, irmãos, é um mesclado de lutas, perseguições, doenças, provações. Vem também adversidades e problemas internos, dentro de casa, fora de casa, mas também a nossa vida não fica sem uma coisa chamada bênçãos e vitórias da parte de Deus. E como eu disse algumas terças atrás, a história daquele homem que foi parar naquela ilha, e lá ele começou a fazer a sua relação de problemas, mas os benefícios que chegavam a ele. Então, o cristão, ele tem uma lista de benefícios muito maior do que as adversidades e os problemas. Amém? Então, irmãos, nós temos motivos para adorar a Deus, para buscar a presença do Senhor. E que nós possamos fazer como esse homem, que diante dos problemas, ele buscou o Senhor e ele obteve a vitória. A ajuda divina sempre, irmão, te acompanha. Sempre me acompanha. Você não está sozinho. Então, no meio da tua adversidade, acredite que a bênção de Deus, a ajuda divina virá ao teu favor. Amém? Nós vamos ler do primeiro verso ao 4 e nós vamos explanar um pouquinho aqui esses versículos. Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Esses 4 versículos, irmãos, são versículos que ele está pedindo socorro. Ele pede por Deus naquele momento. Ele dá um grito, socorre-me, Senhor. Por quê? Porque os seus inimigos eram bastante e haviam aprisionado este homem. Esse homem ele estava cercado de problema, cercado de lutas. E aí a sua fé faz com que ele tome uma decisão. Ele poderia tentar por seus méritos escapar daqueles problemas e se livrar daquelas circunstâncias,
Mas aí ele toma uma decisão. Eu conheço Deus. Eu sei o que Deus pode fazer. Então, eu vou clamar por Ele. Os crentes de 40 anos atrás, quantos irmãos estão na igreja há 40 anos aí? Deus, irmã Áurea, Paulinho, os irmãos tinham um costume de falar sempre algumas palavras. O sangue de Jesus tem poder, não é? Deus me guarda! Estava passando um problema ali, de repente o carro ia bater alguma coisa, já erguia a mão e pedia o clamor pelo Senhor, o socorro pelo Senhor. E às vezes nós temos várias portas de escape, né? Nós criamos muitos planos de contingência antes de nós chegarmos aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos invertendo. Quantas e quantas vezes nós víamos milagres na casa do Senhor? A criança estava enferma, a mãe não levava para o médico, levava para o pastor. Não é? Hoje, primeiro, nós vamos recorrer a todas as portas da medicina, medicamentos, e depois, por último, quando não tem mais jeito, é Deus. Agora é só o Senhor. Né? Irmãos, volto a dizer que eu concordo com a medicina, viu? Não sou contra. Então, irmãos, nós precisamos de depender do Senhor. É que hoje é muito mais fácil ir no médico, né? Nós temos convênio médico, nós temos oportunidade, e aí nós preferimos buscar aos médicos, a medicina, e não ao Senhor. E não só na área da medicina, em todas as áreas. Faltou dinheiro, você vai lá e pede um empréstimo. Né? Pede para aumentar o limite do cartão, o limite do banco, não é assim? Em vez de nós recorrermos ao Senhor e pedirmos a ajuda, nós criamos os nossos planos. E quantas das vezes eu criei esses planos na minha vida? Né? Crente 6 horas, pedia muita oração, né? Hoje se pede muito, você ora por mim, né? Então, irmãos, que nós possamos tomar uma postura como esse homem, de confiar no Senhor. Às vezes nós confiamos no médico, confiamos num banco, confiamos num amigo, num familiar, e esquecemos que nós temos o Deus do impossível, né? Grande, do impossível. Nós tomamos as nossas decisões e buscamos as nossas soluções. E aí dá errado. E depois que dá errado, aí nós vemos aos pés do Senhor. Mas que nós possamos nos antecipar. Vamos buscar primeiro em Deus. Depois, nós vamos tomar as decisões segundo a vontade dEle. No livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo de número 10 e o verso número 11, diz assim: como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, jamais, olha só, olha essa palavra, jamais será envergonhado. Então, se você depositar a sua confiança em Deus, confiança total no Senhor, jamais você será envergonhado. No livro de Lucas, no capítulo de número 7, do versos 37 a seguir, eu não vou ler, porque as horas, senão, se eu for ler aqui o texto, nós vamos ficar muito tempo na leitura. Mas conta a história que Jesus é convidado para jantar na casa de um homem, de um fariseu. E ele toma a decisão e vai para lá. Chega naquela casa, quando ele está ali no meio do povo, chega uma mulher, vai aos pés do Senhor, começa a chorar nos pés do Senhor, a beijar os pés do Senhor, aí depois ela seca os pés do Senhor com o seu cabelo, unge os pés do Senhor, E aquele homem, o dono daquela casa, questiona
Se Jesus soubesse, se ele fosse profeta realmente, ele saberia quem é essa mulher. E o Senhor conta uma história para Simão. Diz para ele assim, olha, havia um homem que devia 500 moedas, e outro devia 50 moedas. E nenhum dos dois tinha como pagar o seu credor. E o seu credor perdoou a ambos. Quem que vai amar mais? Ah, Senhor, por certo, aquele que teve a dívida maior perdoada. Ah, dissestes bem. E aí ele relata, olha, entrei na tua casa, você não lavou meus pés, entrei na tua casa e você não me saudou com ósculo, você não ungiu a minha cabeça, agora veio essa mulher pecadora, fez tudo isso, olha, perdoados estão os teus pecados. Aí os homens, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Aí Jesus disse, vai, a sua fé te salvou, vai em paz, a sua fé te salvou. Aquela mulher, irmãos, pela sociedade, ela não teria condição nenhuma de vida, mas ela recorreu ao Senhor que tudo poderia fazer por ela. Se ela fosse procurar ajuda nos meios legais daquela época, nos sacerdotes, era perigoso ela ser até apedrejada, mas ela foi num que era maior do que o sacerdote, ela foi num que era maior do que os fariseus, um que era maior do que os escribas, ele foi num que era maior do que o rei Herodes. Ela foi aos pés do Senhor Jesus, e nos pés do Senhor ela alcançou a sua bênção, o favor do Senhor. Que nós possamos recorrer sempre ao maioral. Às vezes nós queremos um aumento, nós vamos no chefe. Vai ao Senhor Jesus primeiro, clame a Ele. Às vezes nós queremos a cura e recorremos primeiro aos médicos. Às vezes nós queremos ter uma solução de um problema. Irmãos, terça-feira eu saí daqui da igreja e recebi uma mensagem. Eu não posso contar o nome da pessoa aqui, mas eu vou contar por alto o que aconteceu. E ela me contou um problema que estava acontecendo. E eu disse para ela, olha, vamos orar para Deus dar a solução. E eu não sabia o que responder para ela. Saber, como homem, eu sabia o que responder, até dentro da palavra de Deus. Mas eu não sabia se seria a melhor solução para aquele momento. E quando foi no domingo, esta irmã me procurou e falou, pastor, Deus entrou com a solução, Deus fez isso, sem ela ter que falar nada, meu irmão. Deus entrou na frente do problema e trouxe a solução. É assim que o nosso Deus faz. Às vezes nós pensamos uma saída, mas o nosso Deus tem uma saída melhor e eficaz, irmão. Ele acaba na raiz com o problema. Ele vai lá e dá a solução completa. Não é paliativa, meu irmão, mas é a solução completa. Faça como essa mulher. Recorra direto ao maioral. Vá direto aos pés do Senhor Jesus. Qual o tamanho da tua dificuldade, o tamanho do teu problema, da tua luta, da tua aflição, daquilo que está batendo lá no teu coração, que está te tirando a paz, que não está deixando você dormir tranquilo, coloque nos pés do Senhor. Vá pelas madrugadas buscar ao Senhor, deposite lá nos pés do Senhor a tua necessidade e espera a resposta de Deus. Aleluia. Creio que você vai receber a resposta do Senhor em breve. Versículo 6 até o versículo de número 8. E eu vou falar uma coisa, hein? Eu vou arrancar esse relógio daí, viu? Esse relógio, toda hora que eu olho para ele, ele já voou. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Aqui nós vemos uma experiência
de vida, de contato com Deus. Olha, um testemunho vivo, irmãos, do que Deus fez com ele. E ele diz assim, ó, desde o ventre da minha mãe, eu dependo de ti. Ele reconhece, irmãos, que sem Deus ele não pode fazer nada. Alguns, porque se formam na faculdade, colocam um anel no dedo, acha que é autossuficiente. Outros, porque tem um carro melhor, uma casa melhor, dinheiro, se deu bem, se tornam autossuficientes. Mas este homem aqui, ele fala, olha, Senhor, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre, Senhor, materno, eu dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Por mais sucesso que ele havia alcançado, por mais posição elevada que ele tivesse, ele sabia que só estava lá porque Deus estava com ele. Será que nós reconhecemos essa dependência de Deus? Ou nós já nos tornamos autossuficientes? Eu parei um pouquinho para refletir na autossuficiência. Quando nós nos tornamos autossuficientes, nós não oramos mais, não buscamos mais a presença de Deus, não lemos mais a Bíblia, não jejuamos mais, porque nós nos tornamos autossuficientes. Mas é um engano. Agora, meu irmão, este homem já estava velho, porque nós vamos ver ali, ele era um idoso, e ele diz que desde o ventre da mãe dele, ele era dependente do Senhor. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, e o verso de número 1, diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois, fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Esse homem tinha uma total dependência de Deus, e ele diz, eu me tornei exemplo. Olha, irmãos, tudo que nós mais precisamos na igreja hoje são de bons exemplos. Se o nosso testemunho, irmãos, é fundamental para nós ganharmos as vidas, é fundamental para nós podermos aplicar no ID do Senhor Jesus. Se nós não tivermos um bom testemunho, como que nós conseguiremos atrair as pessoas a Cristo? Como que nós faremos a obra do Senhor? Como que nós vamos atrair as pessoas? Pelo contrário, se nós não tivermos um bom testemunho, nós vamos expelir as pessoas, afastar as pessoas. Mas se nós tivermos um bom testemunho como esse homem, tornei-me um exemplo para muitos. E aí Paulo diz, olha, atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isto, salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Ele tinha tanta comunhão com Deus, e tinha tanta preocupação em não trazer o escândalo às outras pessoas. Ele queria dar um bom exemplo. A sua vida verdadeiramente refletia Cristo. Ele tinha uma íntima comunhão, confiava em Deus e ainda era um exemplo. E a Bíblia fala sobre vários exemplos dos fiéis. E nós temos que ser esse. O apóstolo Paulo também afirma que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Gálatas, capítulo de número 1 e o verso número 15, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Ou seja, Paulo também tinha a mesma convicção que ele havia sido chamado desde o ventre da sua mãe. Apesar de Paulo
ter vivido muitos anos sem desfrutar da graça de Deus, mas quando Deus o chamou, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e atentou. Que nós possamos também, irmãos, reconhecer que nós somos dependentes de Deus e reconhecer que somos chamados por Deus desde o ventre da nossa mãe. Não importa com quantos anos você veio para a igreja, não importa com quantos anos você aceitou a Jesus, o que importa é que você foi escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. E se você está vivo até hoje, é porque a graça de Deus está sobre você. E a partir de hoje, ou a partir daquele momento que você recebeu a Jesus Cristo, você agora tem a responsabilidade de ser um exemplo para as outras pessoas. Não um mau exemplo, um bom exemplo. Vamos dar continuidade. Dos versos 9, 10, 11 e 12. Não me rejeites da minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam, e os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Aqui o salmista, então, está falando da sua velhice. Ele já era um idoso. O que é a velhice? Nada mais é do que um colapso do 9 ao 12. É um colapso do nosso corpo. As nossas forças começam a se esvair, os cabelos vão ficando, os meus começaram. Os poucos cabelos, né? Os meus poucos cabelos começaram a branquear. Dificuldade de locomoção, perca de visão, entre outros sintomas. E a Bíblia nos traz um relato maravilhoso sobre a velhice. Ele dá uma síntese no livro de Eclesiastes, de forma poética sobre a velhice, sobre a terceira idade. E eu vou falar algumas coisas aqui, e eu quero que os irmãos mais idosos aqui não me batam. Esperem um pouquinho, acalmem-se, porque eu vou falar algumas coisas que a Bíblia mesmo está nos mostrando, mas você fique calmo, por favor, não pegue a Bíblia para me bater, não pegue a bengala, por favor, aguarde um pouquinho. Nós vamos falar no final, conforme a palavra de Deus nos orienta. Eu gostaria de convidar que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 7. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. O verso de número 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho neles satisfação ou prazer. Quando a idade nos atinge, quando nós somos crianças, jovens, tudo é uma maravilha, né? É uma facilidade para as coisas, aprendizado, a correria, locomoção, a força, o vigor, né? Mas quando vai chegando esse momento da terceira idade, quando nós nos tornamos idosos, parece que as coisas vão perdendo o prazer. Eu já ouvi muitos idosos já falarem assim: olha, eu não tenho mais prazer de viver. O que eu como não tem sabor. Olha, não me batam ainda. Estou falando de coisas reais. Está na Bíblia. Certo? E muitos não veem a hora realmente de partir. Existem as exceções. Quero viver mais. Mas tem uma grande parte. Por quê? Devido, muitas das vezes, os seus próprios filhos já partiram. E ele ainda continua vivo. Outros foram abandonados pela família.
Infelizmente, nós vivemos numa nação ainda que não valoriza o idoso. Não temos a valorização do idoso, infelizmente, porque o aprendizado do idoso é excelente para a nossa vida. Seria excelente para que nós pudéssemos nos aconselhar com as pessoas idosas, principalmente aquelas que têm o Espírito do Senhor sobre elas, certo? Mas infelizmente esse país ainda não valoriza. Mas então acaba chegando nesse momento em que dizem, não tenho neles contentamento. O verso de número 2 diz assim, antes que se escureça o sol e a luz e a lua das estrelas, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Aqui, irmãos, está falando sobre a visão do idoso. Isso aqui é tudo, está falando de maneira poética. E aqui está tratando da visão. Antes que escureçam o sol e lua. Quer dizer, antes que perca a visão. Hoje, nós temos algumas doenças aí, inclusive cataratas, por exemplo, que já tem cura, né? Você vai lá, faz a cirurgia e melhora. Mas nós temos também outras doenças que ainda não têm solução, como a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, que pode levar até a perca da visão. Tá? Então, quando vai chegando uma idade, a nossa visão ela também diminui. Depois, no versículo de número 3 diz, quando os guardas da casa tremem e os homens fortes caminham encurvados e param os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaraçado. Então aqui relata mais algumas coisas. Primeiro, perca de força nos braços. Verdade ou mentira? A gente mais jovem tem força, tem ânimo, tem vigor para tudo. A gente vai envelhecendo, nós perdemos a força. Aí, depois fala sobre os homens que andam encurvados, a curvatura acentuada da coluna. Em vez de nós crescermos, nós diminuímos conforme a idade passa. Depois fala dos moedores, que significa os dentes. Hoje, graças a Deus, aí a medicina, né, os dentistas, hoje aí que o digam, né? Implantes dentários e não sei mais o que, mas também a dificuldade por causa da perca de dentes. E dificuldade de enxergar pela janela. Mais uma vez fala enxergar embaçado. Né? Mais uma vez a perca da visão. E aí continua, verso 4. Eu estou sendo bem rápido, irmãos, por causa do horário, mas depois, se tiver alguma dúvida, nós entramos nesse assunto de novo. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Agora está falando do ouvido, não é? Pela manhã ele escuta bem as aves, às 5 horas da manhã o idoso já acorda. Não é assim? Verdade ou mentira? Até antes das 5? 3:30. Meu Deus. Perde o sono, né? Perde o sono. Aí ele consegue enxergar, ele consegue ouvir até o barulho das aves pela manhã. Só que depois uma música alta. Quê? Né? Vem essa dificuldade. Depois no verso 5, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo não se despertar, então o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Ou seja, aqui, está indo mais para o final ainda, né? Está dizendo quando não se pode mais nem caminhar sozinho. Aquela inversão, quando você ia ensinar o teu filho a caminhar, hoje o teu filho precisa de ajudar você a caminhar. Eu vejo meu pai, um homem forte, os irmãos que o conhecem, né? Era um homem forte, depois de 5 anos para cá, para se locomover, precisa que alguém o ajude. Os desejos
tanto sexuais, vão se perdendo, né? Desaparece, ficamos sem esse desejo. E o verso de número 6 e 7 diz: sim, lembre-se deles antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. A taça de ouro, irmãos, nada mais é do que a nossa cabeça que protege o nosso cérebro. Também, com a idade, nós podemos ter doenças, como o Alzheimer, por exemplo, que você vai esquecer não só a perca de memória, mas também atitudes cognitivas, né? Você não vai aprender mais as coisas, pelo contrário, você vai desaprendendo. Isso são todos sintomas que podem ocorrer com a velhice. Mas, irmãos, a palavra de Deus não para por aí. Eu queria levar vocês a uma reflexão. Mas a palavra de Deus não para por aí. Como este homem disse, olha só as palavras dele: não rejeites da minha velhice e não me abandone quando se vão as minhas forças. A palavra de Deus tem algo mais para os idosos. E graças a Deus que nós temos alguns idosos aqui nessa noite para receber essa palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 16 e o verso número 31 nos diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Então, quem tem cabelo já branquinho, não precisa de ficar triste. É uma coroa. E se obtém mediante uma vida justa. Amém? Está começando a melhorar. Isaías 40, e verso de número 28, 29, 30 e 31 nos diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Não para. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Quer dizer, tudo aquilo que pode acontecer com o idoso também pode acontecer com o jovem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Amém? Você recebe essa palavra como promessa de Deus, como bênção de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Deus não abandona. Deus não nos abandona lá no ventre da nossa mãe. E também não deixa a nossa sorte cair quando chegamos à velhice, quando chegamos à terceira idade. Salmo 92, 14 e 15 nos diz assim: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para quê? Deus me fez forte, estou aqui 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos forte. Para quê? Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O desejo do salmista era esse, proclamar quem era Deus. E ele diz assim, olha, mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos. Promessa de Deus para nossas vidas. E enquanto eu estava vindo para cá, um pouquinho antes de vir para cá, Deus me colocou mais um versículo na minha mente, me fez lembrar mais um versículo, Salmo 128 e o verso de número 6, e verás os filhos dos teus filhos e a paz de Israel. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, mesmo na terceira idade, ele é abençoado, meu irmão, é abençoado, abençoado. Eu sempre tenho que falar deste exemplo. Eu fui há uns anos atrás, há uns 7 anos atrás, eu fui visitar a esposa de um pastor, que foi meu primeiro pastor, que já faleceu, e eu fui visitar a viúva, a irmã Maria Zacarias. E esta irmã
está bem velhinha. Ela já era velha quando era criança. Hoje, ela está bem velhinha. E ela é uma irmã muito usada por Deus. Uma oração, parece que o céu desce, quando ela estava orando. E eu cheguei lá e encontrei-a bem velhinha, né? Bem idosa. E ela pegou e falou, vou fazer uma oração. E quando ela começou a orar, aquele mesmo vigor que ela tinha, há anos atrás, aquela oração poderosa que encheu a casa, parecia novamente que o céu havia descido naquela casa, né? Então seja, meu irmão, nós podemos ficar tranquilos, mesmo na terceira idade. Nós não precisamos de ficar desesperados e preocupados, mas nós precisamos de depender do Senhor em todo momento. E o salmista estava dizendo ali, Senhor, me socorre, Senhor, esteja comigo agora, não me abandone, o Senhor ficou comigo desde lá do ventre da minha mãe, mas agora continue comigo, ó Deus. Amém? Esse Deus não nos abandona, irmãos. Esse Deus não nos abandona. Esse Deus não nos trata como escravos, mas Ele nos trata como filhos. Então Ele cuida de nós em todo momento. Amém. Vamos partir para a conclusão, dos versículos 14 ao 21. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará. Olha, irmãos, aqui ele relata que ele passou por tudo nessa vida. Tribulações, dificuldades, lutas, aflições. Só que tem uma coisa, ele percebeu que na terceira idade ele louvaria o Senhor. Sabe por quê? Porque ele iria colher os frutos que ele plantou quando ele era jovem. Irmãos, são 3 fases distintas para fazer uma colheita. Primeiro, semear. Depois, crescer e frutificar. E este homem havia plantado coisas boas. Ele havia confiado no Senhor. E ele sabia que a sua velhice não poderia ser diferente. Meu irmão, tudo aquilo que você fizer para o reino de Deus, o Senhor sempre nos paga. Qual que é mesmo o pagamento do Senhor? 100%? 60%? E o mínimo? 30%. Ou seja, tudo aquilo que você fizer para o reino de Deus, o Senhor sempre estará te devolvendo. Sempre. E aquele homem sabia que ele havia confiado no Senhor por toda a sua vida. E ele sabia que Deus o havia tirado de muitas lutas, de muitos problemas, de muitas aflições. E que ele alcançaria a misericórdia de Deus na sua velhice. E que tudo aquilo que ele havia plantado, tudo aquilo que ele havia realizado em nome do Senhor, o Senhor o abençoaria na sua velhice. Por isso que ele usava o seu pulmão no mais forte para glorificar a Deus. Ele abria a sua boca e falava do favor, da misericórdia, da bênção e do amor de Deus incansavelmente. Amém? Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Por todas as bênçãos. Glória a Deus! Aleluia! Vamos concluir. Versículos 22, 23 e 24. Eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa,
ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Aleluia. Olha, irmãos, a experiência de vida desse homem foi muito grande. Muito grande. Tantas oposições, tantos inimigos, tantos momentos de frustração, de humilhação, né? De luta, de aflição. E ele foi vitorioso em todos esses momentos. Por isso que ele dizia olha, eu te louvarei por tua fidelidade. Ele sabia que não foi por causa das suas forças, mas por causa do Senhor. Então ele tinha vontade mesmo de cantar, de adorar a Deus, de louvar o Senhor por tudo que Deus tinha feito. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores. Quer dizer, ele queria adorar ao Senhor da melhor forma, porque ele sabia quem era este Deus. Ele tinha motivos para adorar esse Deus. Deus preservou a sua vida até a velhice. E agora ele aproveita que o seu cântaro não quebrou. Ele não estava com Alzheimer. Ele era um idoso saudável. Aí ele fala assim, olha, vou compor salmos. E depois, do mesmo jeito que quando eu era jovem, eu dedilhava ali a harpa para cantar, eu vou dedilhá-la novamente, vou tocá-la para engrandecer o nome do Senhor, aleluia. O salmista, ele começou esse salmo pedindo para que Deus não deixasse ele ser humilhado, mas tudo aquilo que os inimigos dele tentaram contra ele, o Senhor reverteu e deu a bênção em seu favor. Confiou na justiça do Senhor e ele foi vitorioso. Então, meu irmão, não importa qual a fase que você esteja vivendo hoje na tua vida. Talvez seja um jovem, um adolescente, esteja numa meia-idade ou na terceira idade. Importa que nós sempre estejamos confiando no Senhor. Porque se nós confiarmos no Senhor, só tem uma coisa para a nossa vida: o céu e a vitória, através de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Só vitória. Nós podemos passar por tribulações, mas passe cantando. Nós podemos passar por dificuldades, por lutas. Passe crendo, porque o Senhor te dará a vitória. Nós fomos chamados para sermos vitoriosos, não importa qual seja a fase da vida que nós estivermos. E mesmo que você esteja em tribulação, não se esqueça que quem permitiu a tribulação foi o Senhor Jesus, mas Ele está lá com você. Você não é crente da teologia da prosperidade, não. Nós somos crentes do Calvário, que tem que se carregar uma cruz. Carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos ao Senhor, mas nós sabemos que Ele já fez o que era impossível de nós realizarmos, Ele já realizou. Então nós somos vitoriosos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, meu querido. Pai grandioso, nós te adoramos, Senhor, por esta oportunidade que nós tivemos, ó Pai, de conhecer mais esse salmo, Senhor, de saber, ó Deus, da tua providência em todos os momentos de nossa vida, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, queira fazer com que nós possamos guardar escondido esse salmo dentro de nós, ó Pai, e que nós possamos viver, ó Deus, dias de bênção, de prazer, em todas as circunstâncias que nós estivermos vivendo, ó Pai. Renova, Senhor, as forças daqueles que estão sem forças. Senhor, devolve, Senhor, o vigor àqueles que perderam o vigor, ó Pai, para que possam continuar marchando, ó Pai, confiando em Ti, ó Pai, e que nós possamos ver, ó Deus, a vitória através, ó Pai, do olhar, ó Pai, do nosso Senhor Jesus, através de olharmos para o Calvário, de olharmos para a cruz, que nós possamos enxergar a nossa vitória
todos os dias ao acordarmos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, coloque em nós esse sentimento de adoração, que nós possamos te adorar, ó Pai, sempre, ó Pai, que nós possamos reconhecer que sem Ti não somos nada, mas contigo, ó Pai, nós venceremos, ó Pai, que nós tenhamos essa firme confiança. Cria em nós, ó Pai, esse sentimento, em nossos corações, em nossa vida, e que nós possamos ser exemplo para os demais, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, não apenas viver um evangelho de palavras, mas um evangelho de ação, ó Pai. Um evangelho, meu Deus, que liberta e que tem poder, ó Pai. Que nós possamos verdadeiramente sermos exemplo de Ti, ó Pai. Que nós possamos ser verdadeiros Cristos, ó Pai, aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.